Olá, bom dia! Seja bem-vindos ao Goiás no Campo. E nesses dias de Copa do Mundo também tem muitas notícias para o campo. E nós aqui do Goiás no Campo estamos na torcida pelo Hexa. Lógico que sem perder o foco do mundo rural. E nos destaques de hoje vamos falar sobre o manejo, o controle de pragas, doenças e cultivares mais resistentes para o plantio do algodão. E também sobre o cultivo de orquídeas in vitro e algumas curiosidades sobre essa bela planta. E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre os cuidados com a plantação de algodão, as variedades de cultivares mais resistentes desenvolvidas pela Embrapa e também um alerta nas lavouras de algodão por causa do bicudo, um inimigo muito antigo e que tem assombrado produtores. Vamos conferir. A cotonicultura em Goiás começou por volta de 1942 e foi responsável por impulsionar economicamente municípios em várias regiões do estado. E pensando em melhorar a produtividade, a qualidade e a resistência dos algodoeiros, a Embrapa desenvolveu um programa de melhoramento genético de cultivares de algodão. Programa de melhoramento genético que busca desenvolver cultivares de algodão, principalmente resistentes às doenças, a mancha de ramulária, nematóides, de alta produtividade, com qualidade de fibra superior, principalmente com relação a comprimento e resistência, e também com características transgênicas, tolerância a herbicidas e resistência a insetos praga. O tempo de pesquisa para o desenvolvimento de uma linhagem é em média de 8 a 10 anos. No caso dessas de algodão, a cultivar já está na fase final, prestes a ir para o mercado. E uma das características dessa planta é a alta produtividade. Incorpora outras características que agreguem valor ao algodão, principalmente a qualidade da fibra. Nós hoje temos no mercado a única cultivar com fibra longa, a BRS 336, e estamos procurando desenvolver algodões transgênicos também com qualidade de fibra superior, além da resistência às doenças. Então, essas linhagens ela têm tolerância ao herbicida glifosato, que auxilia o produtor no manejo das ervas invasoras, e também elas têm resistência a insetos da ordem dos lepidópteros, as lagartas. Hoje nós temos a helicoverpa, que é uma praga chave na cultura do algodoeiro, e essas linhagens transgênicas elas são resistentes às lagartas. A qualidade da fibra com resistência a doenças que atacam as partes aéreas, que são as folhas, e as nematóides que prejudicam as raízes, são alguns destaques dessa cultivar. Incorpora outras características que agreguem valor ao algodão, principalmente a qualidade da fibra. Nós hoje temos no mercado a única cultivar com fibra longa, a BRS 336, e estamos procurando desenvolver algodões transgênicos também com qualidade de fibra superior, além da resistência às doenças. O algodão é uma cultura muito resistente, porém requer uma série de cuidados que o produtor deve estar atento no cultivo e manejo do algodoeiro. Segundo o pesquisador, essa linhagem de algodão, o produtor consegue ter uma produtividade média de pluma de 320 arrobas por hectare. Bem, o algodoeiro é uma cultura extremamente rigorosa, com relação ao manejo. Então, do plantio à colheita, nós temos intervenções químicas, controle de insetos, aplicação de regulador de crescimento, desfolhantes, maturadores. Então, o produtor de algodão é um produtor altamente tecnificado, porque a cultura demanda muito esforço durante seu cultivo. O algodoeiro é altamente exigente, então os melhores resultados em termos de produtividade de algodão têm sido obtidos em áreas de plantio direto na palha. Então, que requer 3 pontos chaves, a rotação de culturas. O algodoeiro ele
se plantado ano após ano, ele acumula problemas de nematóides, problemas de pressão de inóculo de doenças. Então, é recomendável que seja feita a rotação de culturas, principalmente com gramíneas, para evitar problemas. Também cobertura do solo com palha, né? E isso garantindo uma estruturação física e química melhor do solo. E na questão da colheita, como é que é? Quais são os cuidados que o produtor tem que ter na hora de colher o algodão? É nessa fase que a gente está na cultura, os últimos cuidados, né, com relação à desfolha, né, você desfolhar bem para não ter contaminação de impurezas na pluma na hora da colheita, aplicação de madurador de maçãs e principalmente controle de pulgão, né, para evitar o que a gente chama o algodão doce, né? Que os pulgões eles secretam a substância adocicada e que cai sobre a pluma e um fungo, a fumagina, ele se instala em cima da pluma e isso diminui a qualidade do algodão da fibra. E depois que fez essa colheita, qual que é o cuidado com o solo? O que o produtor tem que fazer? A dica? Bem, imediatamente após a colheita, as plantas têm que ser eliminadas, né? Isso é feito com base por roçagem, né? Essas plantas são roçadas e caso as plantas venham a brotar, tem que se aplicar herbicida, tem que matar essa planta. De acordo com o pesquisador, essa cultivar, além de ser mais resistente, ter uma produtividade maior, também reduz os custos de plantio para o produtor. Essas linhagens transgênicas, a vantagem é que ele vai usar menos herbicida para o controle de ervas invasoras, um herbicida mais barato, e vai evitar aplicações de inseticidas para controle de lagartas, né? As linhagens resistentes à mancha de ramulária também diminui ou isenta o plantio de aplicações de fungicidas. E vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco vamos saber um pouco mais sobre o bicudo, que é uma praga que tem preocupado os produtores de algodão. Não saiam daí, voltamos já. Estúdio e produtora Aba Music. Gravação e produção musical, jingles, vinhetas, spot para comerciais, programete para rádio, duplicação de CD e DVDs. Estúdio e produtora Aba Music. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Existem pragas que podem acabar com uma plantação inteira, caso o produtor não consiga detectá-las. E o bicudo é um. O bicudo é um besouro de aproximadamente 7 milímetros. Ele é bem pequeno, mas faz um estrago daqueles nas lavouras, que dependendo da proporção, fica difícil para o produtor reverter esse quadro. Vamos saber um pouco mais sobre essa praga que tem preocupado muitos produtores. O bicudo do algodoeiro é originário do México, mas chegou ao Brasil no início da década de 80. E de lá para cá se tornou a principal praga que ameaça a plantação de algodão. O bicudo e a Helicover parmígera ocupam a primeira posição no ranking de pragas de maior relevância econômica para a cultura do algodão. E o ataque de uma dessas pragas pode provocar uma perda média de 11% na produção. E o que pode salvar uma lavoura contra essas pragas é o trabalho preventivo na plantação. Tem que ser aplicado o manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado requer várias táticas de manejo, né? Entre elas o monitoramento, o controle biológico, né? A própria rotação de culturas,
e intervenções químicas, né? Em último caso, a aplicação de inseticidas, prevenir. Para o bicudo não tem como dar trégua, então monitoramento e prevenir, manejo integral. O inseto tem um elevado potencial destrutivo e em grandes infestações pode provocar a perda de até 70% da produção estimada de uma propriedade. O ataque do bicudo a uma lavoura começa no período da floração do algodoeiro, onde a fêmea do animal deposita os ovos nos botões florais e maçãs. Né? Então, se ela oviposita nesse botão floral, ali é uma flor que não vai desenvolver e, consequentemente, não vai haver maçã naquele ponto e não vai haver produção de pluma. Esse botão ele cai no solo, a larva se desenvolve ali e em torno de 20, 23 dias o outro bicudo emerge dali. O armadilhamento nas plantações é uma das opções que o produtor tem para detectar o aparecimento do bicudo. De acordo com o pesquisador, essas armadilhas são colocadas às margens da lavoura, na chamada bordadura. O armadilhamento ele é feito nas áreas adjacentes ao plantio, né? Então, se tem um mata ou córrego, alguma área que tenha vegetação nativa que o bicudo possa passar entre safra, a gente faz esse armadilhamento ao longo dessas áreas. Então, se coloca uma pastilha com feromônio, né, e o bicudo atraído por esse feromônio, ele entra na armadilha e fica preso aqui. Com base no número de indivíduos por semana, por armadilha, é feita a conversão da área. Se sua área está muito infestada, com infestação média, ou pouca ou nenhuma infestação. De acordo com esse dado, com o número de bicudos por armadilha por semana, você tem diferentes tipos de estratégia de controle. Essa é uma das formas, no caso do produtor, de identificar se o bicudo está na plantação dele. Isso, aí ele tem ideia de qual a população inicial que vai atacar a lavoura dele inicialmente, né? Essa população inicial é importante porque se no armadilhamento já pegar muitos bicudos, os controles têm que ser mais atenciosos, né? Tem que ser redobrado esse controle. O ataque começa pelas plantas cultivadas nas bordaduras da lavoura. Segundo o pesquisador, o meio que o produtor tem de prevenir contra essa praga é através do controle químico, de aplicação de inseticidas, e isso reflete nos custos de produção. É muito variável de acordo com a população inicial, né? Mas hoje são várias aplicações específicas para o bicudo. Que eleva bastante o custo da produção. Sim, bastante. Então, se cuidados básicos são tomados, por exemplo, a destruição imediata das plantas de algodão após a colheita, plantas voluntárias de algodão ao longo das rodovias, né, que nascem voluntariamente com o caroço que cai por transporte mal feito, né? Essas plantas são reservatórios, né, onde o bicudo se multiplica na entre-safra. E vamos saber como ficou a cotação dos grãos dessa semana. Arroz em casca, R$ 40,50. Algodão em pluma, R$ 66,95. Milho, R$ 18,15. Soja, R$ 57,72. Feijão carioca, R$ 78. Só no Cerrado Goiano tem mais de 5.000 espécies de orquídeas. Muitas dessas espécies correm o risco de extinção. Isso pela retirada da planta do seu habitat natural de forma errada. E para que isso ocorra, pesquisadores da Emater desenvolveram pesquisas para o cultivo de orquídeas in vitro. E junto a isso, variedades livres de doenças. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. As orquídeas são plantas que chamam a atenção por sua beleza exuberante. Seja na natureza ou em vasos, nunca passam despercebidas. Porém, são plantas mais exigentes no quesito reprodução. No campo, elas não se multiplicam como as outras, têm um certo grau de dificuldade. E a doutora Maurícia de Fátima, e pesquisadora de orquídeas, nos explica o motivo. Porque a orquídea ela precisa de um elemento chamado micorrizas, que são os micróbiozinhos, né, chamado micorriza, que vai ajudar na germinação da semente.
Onde que nós encontramos essa micorriza? Na ponta da raiz da orquídea. Então, a probabilidade que nós temos no campo da semente cair na pontinha da raiz é muito pequena. Diante de toda essa dificuldade para a reprodução das orquídeas, a pesquisadora desenvolveu uma pesquisa de multiplicação in vitro. Então, dessa forma, nós trazemos para o laboratório de cultura de tecido. No laboratório, aqui no laboratório, nós então vamos fazer com que essa semente germine em grande quantidade de sementes, germinando em laboratório. Dessa forma, você consegue fazer mudas de orquídeas em grande quantidade, totalmente sadias. A multiplicação das orquídeas é através das sementes, que são colocadas em um meio de cultura para a germinação, multiplicação de células e desenvolvimentos, e vão para esse espaço, onde é conhecido como coleção biológica ou sala de crescimento, e permanece nesse local por mais ou menos 6 meses. Então, para isso, nós colocamos os chamados hormônios, que nós vamos fazer com que esse meristema ele desenvolva em diferentes números de filhotes. E aí nós vamos ter um clone exatamente igual à mãe, um grande número de clones. Você pode fazer 500, 600, 800, 1000, 2000 mudas exatamente iguais. Sozinho ele vai dar folhinhas e vai dar raiz da planta, certo? Só que se você não colocar elementos para que ele possa multiplicar, ele só vai desenvolver até um certo ponto. Aí depois você faz o que a gente chama de repicagem. Passa para um outro meio de cultura, onde eu tenho combinação de diferentes hormônios. Então eu vou ter hormônios que vai fazer o desenvolvimento da raiz e o hormônio que vai promover o desenvolvimento da parte aérea das folhas. Dessa forma, nós vamos ter os chamados calos. O que são calos? São os filhotinhos, né, que aquele meristema ele está disponibilizando. Esses calos nós vamos repicando e vamos fazendo N mudas da mesma planta. Essa pesquisa que a doutora Maurísia vem desenvolvendo, segundo ela, é para que a planta seja livre de doenças e que se tenha uma quantidade maior para o comércio nos viveiros. Livre de doença e evitar que a pessoa vai lá para o campo fazer o extrativismo. A pessoa, quando vê uma população de orquídea, ela não imagina que ela pode ir lá e tirar uma mudinha e levar para casa. Ela arranca toda a orquídea e leva para casa. Se nós tivermos muda suficiente de espécies nativas, as pessoas não precisam ir a campo fazer o extrativismo tão incorreto como é feito hoje. Corre risco de extinção. E corre risco de extinção. Muitas plantas nós já não temos mais. Essas mudinhas já foram preparadas e já estão prontas para ser plantadas. Aqui nós temos orquídeas. Essa já está está bem na hora, essas maiores aqui, olha. Está na hora da gente fazer o processo de aclimatação. O que é isso? Tirar do laboratório, levar para uma estufa e colocar num substrato diferente desse que está aqui. Depois de um mês que ela está no outro substrato, ela vai para vaso e ela está pronta para ir para o mercado. Nesse vidrinho aí, deve ter em média quantas mudas aí? Menina, olha, bastante, né? Olha aqui. Você tem a muda grande, você tem cada partezinha dessa aqui uma mudinha. Essa partezinha pequenininha, se você tirar e colocar em outro vidro desse, com outro meio de cultura, você vai ter outro número de plantas iguais a essa aqui. Nessa pesquisa, a variabilidade genética é de grande importância e é algo que a pesquisadora destaca. Para orquídea e bromélias, é interessante você ter a variabilidade genética, mas para plantas que vão para a cultura, tipo banana, abacaxi, morango, alface, não pode ter variabilidade genética. O que é que nós queremos nessas plantas? Uniformidade, né? Aqui não, aqui eu quero variabilidade genética. O que estaria incluso na variabilidade seria a mudança de cor. Mudança de cor, tamanho, flor, né? A cor da flor, tamanho da flor, tamanho da planta. E vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, acompanhe a segunda parte dessa matéria.
O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Estúdio e produtora Aba Music. Gravação e produção musical, jingles, vinhetas, spot para comerciais, programete para rádio, duplicação de CD e DVDs. Estúdio e produtora Aba Music. Bom dia! No bloco anterior, nós acompanhamos o processo inicial de produção de orquídeas in vitro, lá no laboratório. Agora vamos para a segunda parte, que é quando as plantas saem da sala de crescimento e vão para um espaço que é conhecido como casa telada ou coleção biológica, para se desenvolverem. Vamos conferir. Então a gente traz, põe o substrato próprio, né? Um substrato próprio e deixa elas desenvolverem aqui. Depois de que elas, nesse caso eu não quero que elas desenvolvam. Então eu mantenho elas no substrato de manutenção, tá? O dia que eu quiser que essas plantas cresçam, eu tiro daqui, coloco num vaso com o substrato próprio e elas vão então desenvolver. Essa orquídea aqui, ela é verde no centro e toda rósea nas folhas, nas laterais da folha. E o espinho é marronzinho. Fora do ambiente ela muda totalmente. Essa orquídea, por exemplo, o nome dela é Vanilla e tem uma característica peculiar. Ela parece uma trepadeira. Muita gente passa por ela e nem imagina que ela faz parte do grupo de plantas ornamentais. E uma curiosidade mais interessante ainda é que é através dela que se descobriu a essência de baunilha. E a pesquisadora dá dica de como cuidar e manter as orquídeas sempre bonitas. Você começa pelo vaso. O vaso tem que dar uma condição de aeração para a raiz e não pode reter água. E que tipo de substrato que é? Nesse caso aqui, eu usei somente casca de pinos. Só casca? Só casca de pinos. Aqui eu só tenho casca de pinos. Tá? Então, vai acomodando a mudinha e vai colocando na casca de pinos até fixar a planta aqui no vaso. Depois disso aqui, da planta estabelecida, o que a gente faz? Só adubação foliar, fungicida, né? Um inseticida a cada mês, uma vez por mês, para evitar de pragas, né? Danificar a planta. E deixar a natureza tomar conta. Você coloca o adubo líquido na quantidade certa, né? na concentração certa, e a água, e aplica nas folhas. E para cada tipo de planta, para cada espécie de orquídea, é um tipo de não, adubo ou não, mesmo? É o mesmo adubo, o mesmo inseticida que você aplica, não tem diferença. Dependendo de espécie para espécie, o cuidado é diferenciado? Não, só o que diferencia são aquelas espécies que precisam de pouca luz. Então, a orquídea ela não gosta de muita luz, gosta? Não, a orquídea normalmente ela gosta de luz incidente, ela não gosta de luz direta. Quer dizer, o sol, propriamente dita, de todinho sobre a orquídea. Então ela gosta, por exemplo, se você coloca ela numa árvore, o que você tem ali? O sol filtrado pelas folhas, que a gente chama de sol, né, um sol incidente, mas não um sol direto na planta. A quantidade de água dispensada nas plantas deve ser em pequenas quantidades, somente o suficiente para molhar as folhas, porque se molhar a raiz fica com umidade e pode apodrecer a planta. Então, pode usar um cachepô desse tipo, né? Ou então nós podemos usar o vaso de cerâmica. Só que esse vaso de cerâmica precisa estar bem drenado, certo? Ele precisa ter vários furos. Um furinho só não resolve. Então ele precisa ter vários furos. Lembra que eu falei para você lá que
A orquídea, para germinar, ela precisa de um micro-organismo que está na pontinha da semente. Então, para que a semente da orquídea germine, ela tem que cair bem nessa pontinha aqui, ó, verdinha. Que é aqui que está o elemento que precisa. Mas essa aqui é a cápsula da orquídea. É aqui que a semente se encontra. Então, nessa cápsula aqui, você tem milhares de semente aqui. Tira no meio de cultura. Aí você tira a semente daqui e coloca no meio de cultura lá no laboratório e ela vai germinar. E o cultivo de orquídeas não tem segredo, de acordo com as dicas dadas pela pesquisadora. O que ela precisa atentar muito é não deixar a planta muito molhada. Então ela deve regar a planta com pouca quantidade de água, regas constantes e colocar essa planta em local onde não tem muito vento, proteger. Por exemplo, um sombrite desse aqui, ó, protege bem contra o vento e contra o raio de sol incidente. Então, os cuidados é isso. Um vaso bem elaborado, com um substrato acertado, com a condição de aeração boa, né? Não deixar a umidade excessiva no vaso e, de vez em quando, ela precisa colocar um pouquinho de adubo para manter a espécie. Não tem segredo cuidado de orquídea, não. Tanto é que os colecionadores têm N mudas de orquídea e mantêm ela muito bem. Não tem problema, não. Qual é o momento ideal para trocar o substrato? O substrato? Não pode ser trocado quando ela está florida. Só atentar para isso. Não trocar, não fazer a reposição de substrato, limpeza da planta, quando ela está florida. De quanto em quanto tempo deve ser feito? 3, 4 anos, dependendo da maneira como está sendo feitos os tratos culturais. Para trocar o substrato? 3, 4 anos. E agora vamos saber como ficou a cotação da pecuária para o estado de Goiás. Arroba do boi gordo, R$ 115,16 à vista. Com 30 dias, R$ 117,20. Arroba do boi rastreado, R$ 117,20 à vista. Com 30 dias, R$ 119,54. Vaca gorda, R$ 108,87 à vista. Com 30 dias, R$ 110,92. A vaca rastreada, R$ 112,53 à vista. Com 30 dias, R$ 114,57. Já o preço do frango vivo está em R$ 2,20 o quilo. Do suíno, R$ 3,70 o quilo. O leite em R$ 1,02 o litro. E o Goiás no Campo vai ficando por aqui. O meu muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. E se ficou alguma dúvida ou quer rever alguma matéria, entre em contato com a nossa produção através do e-mail goiasnocampo@gmail.com e curta a nossa página no Facebook e no YouTube, que além de bastante informações, você pode deixar o seu recado. E para o empresário que tem interesse em divulgar a sua empresa, aqui no programa você tem esse espaço. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O telefone está aí no seu vídeo. E antes de finalizar, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você, meu amigo aí de casa, que nos acompanhou até agora. A semana que vem tem mais, espero que tenha gostado. Até domingo que vem, neste mesmo horário, às 7h30 da manhã, aqui na TV Goiânia Band. Fiquem com Deus.